Boa noite, segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023 e vamos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre sentimentos e associações. A nossa live acontece às terças-feiras, mas decorrente aos compromissos agora que surgiram na minha vida, as nossas lives elas serão às segundas-feiras. Então avisei aqui no grupo já dos discípulos, amigos, enfim, daqueles que já estão constantemente aqui. E hoje a gente vai mergulhar um pouco sobre a associação. A psicanálise ela consegue ter essa técnica sobre a associação neutra, né? Não sei se você já ouviu falar. Freud, ele escreveu um livro em 1914 exatamente, sobre recordar, repetir e elaborar. E dessa vertente que Freud criou, né, nós podemos, né, ampliar essa área de estudos para análise, até mesmo pessoal mesmo, né, tirando da análise clínica. E hoje eu quero trazer aqui essa perspectiva, esse conhecimento, já dando uma boa noite a todos vocês que estão aqui. As lives são assim, a gente vai indo, o pessoal vai entrando, vai ficando. E onde eu quero já começar, sobre a capacidade que nós temos de recordar, né? Como eu falei, Freud escreveu um livro sobre recordar, repetir e elaborar. A psicanálise, ela trata a recordação não como somente a tarefa da memória de buscar os acontecimentos, né? É muito mais do que isto. Então, na psicanálise, quando a gente tem a técnica de analisar o paciente, a gente consegue ali de uma maneira bem tranquila, de uma maneira que ela tem que ser com uma técnica muito profissional, onde o paciente ou aquele que está sendo, né, analisado, aquele que está sendo tratado, se essa for uma boa palavra de se falar, ele, através da fala, ele vai fazendo algumas associações. E aqui eu quero começar a entrar no tema sobre as associações que nós fazemos com palavras que nós falamos, né? Então pode ser que hoje você aí na idade adulta já, você tenha aí algumas lembranças que você não gosta de visitá-las. Pode ser que você tenha aí acontecimentos na sua vida que você não quer falar sobre eles, porque você não encontrou alguém ainda confiável o suficiente a qual você não se sentirá julgado. Ainda que seja seu amigo, seu parente, pais, namorado ou namorada, eu sei que tem acessos em nós que nós bloqueamos, porque de algum modo nós não conseguimos exercer a confiabilidade necessária para que a gente possa se abrir tanto assim. Porém, ficam marcados em nossa vida acontecimentos que eles juntam-se com algumas outras retrações, e essas retrações, já lá em 1914, Freud ele conseguiu ver que a histeria, ou até mesmo aquela no campo, né, da psique, era entendido como uma neurose, ela era exercida pelo bloqueio, ou seja, aquela via que deveria sair, aquela expressão, há uma retração. Então assim, Freud desenvolveu o método de associação neutra, né? Qual que é um método de associação neutra? O analista ele vem na técnica e ele, através de algumas perguntas, ele pede para que o paciente fale o que venha na mente dele instantaneamente, para que ele não pense. Ou seja, para que ele associe aquilo que mais rapidamente se comunica com a imagem da palavra que o trouxe. Então aqui, já começando, eu posso fazer com vocês já esta análise, mas é claro que eu acredito que não é um ambiente ainda adequado. Por quê? Freud ele também desenvolveu a hipnose, e através da hipnose a gente consegue bloquear ou até mesmo fazer com que o paciente flutue na sua consciência, para que ele fale aquilo que deve ser falado sem ter aquele senso, sem ter aquele escrúpulo, sem ter
aquela retração que nós sabemos que tem no nosso cotidiano. Então, através da hipnose, a gente consegue fazer com que o paciente ele fique suspenso na sua consciência para que ele fale. Porém, há pacientes que não precisam da hipnose, há pacientes que eles conseguem ter essa habilidade e essa sinceridade de falar realmente a primeira imagem que se associa com qualquer palavra que o analista fale. E aqui, por exemplo, eu posso perguntar para você o que significa, por exemplo, pai. Eu posso falar a palavra pai e você me corresponde na primeira associação que você tem da figura paterna. Eu posso falar a palavra mãe e você pode me corresponder também à primeira associação que você tem à figura materna. Eu posso também falar dinheiro, eu posso perguntar aqui sobre sexo, eu posso perguntar sobre relacionamento, eu posso perguntar sobre amor. Então, cada palavra que eu pergunte para você através, da confissão também, você vai associando. E na nossa vida, quando nós crescemos, principalmente na etapa de elaboração da linguagem, a gente consegue elaborar a nossa linguagem com signos, E esses signos nós utilizamos durante toda a vida para que a gente possa se comunicar. Então, quando você tem, por exemplo, a figura paterna ela é apresentada a nós de uma maneira que o pai, ele significa identidade. O pai significa segurança, o pai significa provisão, o pai significa apoio, o pai significa segurança. Então, quando você tem a figura paterna que já é vendida com todo esse arcabouço, e você tem uma descontinuação, ou seja, quando aquela figura paterna não exerce o símbolo que ele representa, você começa a ter ali um confronto de signos. Ou seja, aquilo que você aprendeu de representação está destoando da realidade que você prova. E isto pode gerar muitos confrontos neuróticos em adultos que nem mesmo sabem que estão repetindo ciclos em sua vida. E talvez você esteja percebendo que na sua vida ciclos se repetem. Talvez você percebe que as mesmas situações recorrentes, elas vêm ao seu encontro e isso é impressionante. Porque quando Freud escreve o livro falando sobre recordar, repetir e elaborar, tudo aquilo que você não recorda, você repete de maneira ignorante. E Jung depois vai dizer que quando nós não esclarecemos a nossa consciência, nós chamamos todos os casos fortuitos de acaso. Então, vou dar um exemplo muito prático. Vamos supor que você teve uma experiência de violência quando você era mais nova, quando você era mais novo. Essa experiência de violência, se ela não for ressignificada, você a retrai dentro de si e é possível você ficar repetindo esses padrões de violência. Então pode dizer que você que não gostou da violência, você que não gostou da repreensão, você que não gostou da dor sentida, você repita a mesma violência por não discernir isso dentro de você. Então nós repetimos padrões que nós não conseguimos ressignificar. Pode ser também que você tenha sofrido uma repressão sexual quando você era mais novo, mais nova, e esta falta de recordação para que você consiga elaborar esse novo futuro, para que você consiga elaborar esses novos passos, pode ser que você repita a mesma repressão sexual no outro, ou seja, você exija do outro aquilo que foi retraído em você. Isso é muito comum, mas muito comum mesmo. Eu tenho experimentado, por exemplo, na área da manifestação da opção sexual. A gente vê que aqueles que têm uma raiva contra gays, contra a comunidade LGBT, você percebe que há uma retração dentro dele que talvez ele não queira que ninguém saiba. Talvez não, ele não quer que ninguém saiba. Só que a maioria desses que têm essa pulsão odiosa, quando eles são pegos no flagra, nas suas diversões noturnas ou nas suas escapadas veladas, a gente percebe que toda aquela brabeza era uma repressão que ele não conseguia se ressignificar. Eu já contei esse caso aqui. Teve um casal que eu tratei, que a mulher,
ela era esposa de um homem muito bruto, ele era estilo aqueles caminhoneiros, sabe? Na verdade eu acho que ele era até caminhoneiro. Era um homem alto, negro, forte, e aí ele batia nela frequentemente. Só que uma vez ele estava dormindo, ela era na época daquele iPhone 7 ou 8, colocou a digital no celular dele e pegou vídeos dele dançando de calcinha, vídeos de homens nus no celular dele. E quando ela foi perguntar para ele o que era, ele mais uma vez quase a matou e a espancou. Tanto que eu lembro quando ela mandou as fotos, o olho dela vazado, roxo, a boca, enfim, estourada. E aquele homem que era tão agressivo, aquele homem que era tão robusto, tão viril, né, na linguagem dele, que isso não é virilidade, você via que toda aquela repressão era uma defesa do seu consciente ou até mesmo do seu subconsciente para não poder recordar. E a gente experimenta na vida que quando nós vamos nos comunicando com símbolos, e esses símbolos eles não se coligam com a realidade, deu o exemplo do pai, um exemplo é cachorro, né? Você que teve uma experiência traumática com um cachorro quando você era criança, um cachorro te mordeu, avançou, te perseguiu, você cria uma associação à figura do cachorro má. Quando você já disse, tem um pai que ele não consegue entregar para você o que a figura paterna consegue entregar, você cria uma associação ao nome pai de uma maneira que agora eu quero entrar em um universo aqui que eu quero que você me permita. O Deus que é apresentado pelo judaísmo é um Deus pai. Mas é claro que nós sabemos que Deus, sendo Deus, ele é espírito, ninguém o viu, não há como tocá-lo e não há como sexualizar Deus. Então, da mesma maneira que Deus pode ser pai, ele pode ser mãe também, né? Toda sexualidade vem de Deus. Toda masculinidade, toda feminilidade vem de Deus. Então, o Deus que é nos apresentado pela tradição judaica no Ocidente é um Deus pai. É um Deus de figura sacerdotal. É um Deus que ele tem preferências patriarcais. Diferentemente de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tem uma ação com as mulheres absurda. Quando você pega, por exemplo, eu estou lendo alguns artigos sobre o modo como Jesus Cristo ele evidenciou as mulheres. Você tem alguns exemplos no Evangelho que Jesus Cristo pega mulheres que estavam sem identidade, mulheres que estavam às margens da sociedade, mulheres que estavam intocadas, e esse processo de intocamento é o processo que você se exclui para que ninguém te toque. Essas mulheres que estavam totalmente excluídas da sociedade, Jesus Cristo dá uma evidência para elas. E essa sociedade patriarcal ela é tão hipócrita que Maria foi autorizada para ter o Messias, mas não era autorizada para o anunciar. Repare que os discípulos que andavam com Jesus Cristo tinham também dezenas de discípulas. Só que somente os discípulos poderiam anunciar. Eles não autorizavam as discípulas a anunciarem, justamente por essa hipocrisia patriarcal. E quando você tem essa cultura que ela evidencia o patriarcalismo e você tem a associação de Deus Pai, pode ser que no seu subconsciente você evite se relacionar com esse Deus porque ele te lembra a figura de um pai. E esta doutrinação, ela hoje, a gente vê que muitas pessoas estão correndo para o esoterismo, porque o esoterismo, ele apresenta um outro tipo de Deus. Quando você vai, por exemplo, nas raízes xamânicas, eles apresentam a deusa mãe como Gaia. Gaia é esse ser natureza que recebe a água, recebe a vida, recebe a semente e reentrega isto em forma de vida, em forma de processo. Então, nós percebemos que hoje a sociedade ela está criando uma aversão a esta, na verdade já veio sendo criada há séculos, né? Essa aversão ao patriarcalismo. Esse patriarcalismo, quando você pensa em patriarcalismo, Deus Pai, figura macho, dominação, pode ser que você associe isso com disciplina. Pode ser que você associe isso com castigo. Pode ser que você associe isso como um Deus que chega, como nossos pais chegavam há tempos atrás, e tinha o cinto, né? Tinha o cinto, tinha a correção. É claro que hoje eu acredito
que com a evolução da humanidade, a evolução da consciência, esse ato de bater no filho tenha ficado para trás. Eu sei que ainda tem muitos ogros, trogloditas, homens ignorantes que acreditam que agredir com o ser humano ainda é um tipo de correção. É claro que tem como você aceitar isso da sociedade antiga, né? E tem uns clichês que a gente vai entrar aqui, como por exemplo, homens, né, e mulheres que dizem: graças à surra que os meus pais me deram, eu não me tornei um vagabundo, não me tornei um bandido. Não, isso aí é falácia, tá? Até porque a sociedade que nos antecedeu, eles provocaram só 3 guerras. Eles só dizimaram mais de 80 milhões de pessoas. E era uma sociedade que era reprimida, era uma sociedade que apanhava, era uma sociedade que tinha a disciplina física como a melhor obtenção de um conhecimento. Eu já disse isso aqui, no militarismo tem um jargão que diz que só há compreensão mediante a dor, né? Então a dor repetida gera compreensão. Isso é uma falácia. Hoje nós sabemos que crianças, por exemplo, que cientistas agora aqui na Grã-Bretanha pegaram crianças e fizeram testes. Separaram 2 grupos, crianças que não tiraram notas boas, e aí reforçaram positivamente essas crianças falando assim: você precisa se esforçar mais, você precisa trabalhar mais, você precisa ler mais, você precisa se entregar mais. E pegaram crianças que tiraram notas relativamente boas e ficaram as bajulando, dizendo: você é tão inteligente, como você se destacou. E perceberam que a médio prazo, aquelas crianças que foram bajuladas caíram de rendimento, e aquelas que foram estimuladas a trabalhar mais, elas produziram mais efetividade, até mesmo nas suas notas e no desempenho escolar. E agora, chegando em um ponto crucial, repare que quando nós também nos aventuramos nessa descoberta sobre o que é o amor, pode ser que você tenha entregado uma forma de perceber o carinho dos seus pais de uma forma que eles nunca conseguiram te retribuir. Pode ser que você, ao olhar a sua mãe, a admirava tanto, admirava o seu pai, mas até o ponto de você expressar esse amor, havia um abismo e uma lacuna. E quando nós falamos, antes de nós falarmos, existe vários processos. Eu posso simplificar aqui, por exemplo, como um ato de pensar. Primeiro você pensa no que você vai falar, e caiba aqui dentro do pensamento a configuração do idioma. Então você configura o idioma, pensa. A partir do momento em que você pensa, você seleciona as palavras que você vai falar, sabendo se o ambiente é propício, se o contexto é propício, a entonação é propícia e se é a hora de falar. Depois que você fala e você se torna audível, repare que as palavras que você usou, entre aquilo que você falou e aquilo que você queria falar, há uma perda significativa entre o que você falou e entre aquilo que você queria falar. Portanto, nem tudo aquilo que nós falamos era aquilo que nós queríamos falar. Nem tudo aquilo que você ouviu era aquilo que você deveria ouvir. E a Vanessa já está se abrindo aqui. E isto é importante, Vanessa, porque quando eu disse sobre repetir, recordar e elaborar, quando nós conseguimos, quando o paciente consegue jogar para fora e ele consegue relembrar a figura, agora nós temos que reassociar esta figura para que haja um progresso. E quando há esse progresso, você tem essa ressignificação. A diferença entre uma pessoa que progride e a outra que não progride é que a pessoa que foi ferida, ela fica querendo explicações óbvias pelo ferimento. Ela fica querendo explicações óbvias pelo que lhe aconteceu. E eu dou um exemplo aqui. O livro não está aqui perto, da Joyce Meyer. A Joyce Meyer, eu acho que todos vocês devem conhecer, não está por aqui, eu acho que está lá para o fundo. Ela foi estuprada pelo seu padrasto, isso tem no YouTube, tá? Ela foi estuprada pelo seu padrasto mais de 100 vezes. E quando ela foi violentada, ela tinha um irmão mais novo e o irmão dela também, consequentemente, foi. E esse testemunho ele é muito marcante porque ela conta que o dia que ela decidiu ir até a igreja, né, para saber o que Deus queria dela, ela falou: hoje eu quero esse Deus.
E sempre que ela tentava ir, ela não conseguia. No dia que ela foi, o pastor ministrou e no final ele não fez aquele apelo, né, tradicional. Você quer aceitar Jesus, reconciliar e tal? Ele não fez. Ela pensou, cara, eu sou tão imunda que nem Deus me quer, mas mesmo assim eu vou. E ela foi. Depois que ela foi, ela disse que recebeu aquele dia o Espírito Santo. E eu não sei se vocês conhecem a Joyce Meyer, é Joyce com Y, ela é a maior, dentre as mulheres, né, ela é a maior expositora do Evangelho do século XX, sem sombra de dúvidas. Né, a Joyce Meyer, eu acho que ela já tem mais de 200 livros, as suas ministrações eram traduzidas para mais de 100 idiomas, só que, consequentemente, o irmão dela não conseguiu ter esta visão de vida. E aí o irmão dela se enfiou nas drogas, foi internado, e me parece que quando ela contou o testemunho, o irmão dela estava internado desde então. O que eu quero trazer para vocês aqui? Existe a assimilação que nós fazemos sobre os signos que nós recebemos. Então você pode ter recebido muitas mágoas, né, muitas feridas sobre um signo que você criou, por exemplo, de relacionamento. Né? Você calculou a sua vida que você iria terminar a faculdade ou que você ia terminar o ensino médio. Aí aparece aquele boy, aparece aquela girl para você, você se relaciona, você se entrega, talvez você entregue a sua virgindade, talvez você entregue a sua segurança, talvez você entregue a sua nudez, você entrega a sua paciência, você entrega a sua fé, você entrega, né? Com o passar do tempo, aquela relação que você estabeleceu, você descobre, por exemplo, que era uma relação narcisista, era uma relação tóxica. E aí, você tem uma experiência de um ferimento. Agora você associa relacionamento com algo que é para trouxa, por exemplo, é para quem é bobo, é para quem é ingênuo. E aí, pode ser que você se abra para novos relacionamentos e pode ser que você se feche. Aí vamos supor que você tem repetidas vezes relacionamentos como esse, em que você sempre atrai narcisistas, cafajestes, homens amantes de si mesmo. E aqui eu quero abrir um parênteses para vocês, mulheres, e para vocês, homens. Eu ouvi há muitos anos atrás, eu ouvi há 8 anos atrás algo de uma mulher de Deus, cara. Que aquilo que ela falou para mim me marcou, que ela disse assim: Danilo, sabe qual é a diferença? Todas as mulheres são iguais. Ela dizendo isso. Sabe qual é a diferença de uma mulher para outra? O temor a Deus. Se você encontra uma mulher que teme a Deus, ela é totalmente diferente de todas as outras. E eu concordo com isso, é a completa e absoluta verdade. E repare, eu estou falando de temor a Deus, não estou falando de religião. E é impressionante quando você encontra uma mulher que ela teme a Deus. Uma mulher que tem a consciência da eternidade, assim como você, mulher. Eu falo para todas as mulheres que eu aconselho. Encontre um homem com caráter de Deus. Encontre um homem que tenha fé. Fé não é religião. Encontre um homem que tenha a consciência da imortalidade. Se você encontra um homem que se relaciona com a eternidade, o seu relacionamento com ele é secundário. O seu relacionamento com ele é um reflexo do relacionamento que ele tem com a eternidade. Portanto, ele não vai somente te honrar primeiro, ele honra a Deus, ele honra o eterno, ele honra o divino, e você passa a ser uma consequência. Você sendo essa consequência do divino, eu tenho certeza que seus dias na terra serão os melhores. Portanto, pode ser que você tenha assimilado esta figura de relacionamento com isto. E aí eu tenho reparado em diversas pessoas que quando nós ativamos esses gatilhos, elas se fecham. Quando nós ativamos alguma lembrança, a gente vê que há uma retração. E há uma recordação sobre aquilo que ela ainda não conseguiu superar. Sabe quando você, por exemplo, sai e aí você encontra a sua ex, ou você encontra o amante da sua ex, sei lá, quando você encontra uma persona não grata para você, e quando você encontra aquela pessoa, né, ela faz você relembrar todas as dores, ou seja, aquela figura traz uma associação. E essa associação, ela te trava, ela te bloqueia. Pode ser também você esteja agora planejando novos planos, você já tenha falido 2, 3 empresas. As mesmas ocasiões podem se repetir. E através dessa repetição, pode ser que você
ao rever aquele acontecimento, você se bloqueia e se fecha. E aí você produza a autossabotagem para que aquilo chegue mais rápido à completude que você já viveu. Nós vemos isso em muitas pessoas que ela entra num relacionamento, ela vê que ela não quer mais, porém não há coragem de terminar. Por quê? Porque ela tem medo, a pessoa tem medo de terminar e depois se arrepender. Então o que ela faz? Ela produz o término. Ela produz um ambiente nocivo para a vida, ela produz um ambiente tóxico, um ambiente inapropriado para a expansão. E isto faz com que a pessoa se fira e a pessoa, por cansar de se ferir, termina. E aí a pessoa terminando com ela agora pode colocar a culpa na outra pessoa e falar: foi você que terminou comigo. E aí ela se transforma numa vítima, transformando a dor da outra pessoa 2 vezes mais forte. E talvez eu possa estar comunicando com você, que está aqui nessa live e está sendo revelada. Mas eu estou te revelando isso aqui, ou a verdade está te dilacerando para que você mude. É preciso ter coragem. Eu estava falando esses dias, é muito mais fácil você terminar um relacionamento na crise. É muito mais fácil você terminar um relacionamento esperando uma traição. Difícil é você terminar um relacionamento quando tudo vai bem. Mas quando tudo vai bem, você percebe que vocês não se configuram. E aí, quando tudo está bem, você tem uma conversa e faz o término de uma maneira que os dois saiam inteiros. E eu sou exemplo vivo disso. Eu não falo muito da minha vida pessoal por um motivo só, para que não haja uma interpretação da outra pessoa, mas eu preservo as pessoas que se relacionaram comigo. E isto que eu quero trazer aqui hoje, quando nós conseguimos repetir e elaborar, a gente consegue remodular aquilo que em nós talvez foi um fracasso. E esta atitude que você tem para a remodulação, você precisa entender que no grego eu gosto muito do jogo de palavras. Eu estou lendo aqui uma tese de mestrado de uma mulher incrível e ela trata a respeito da resiliência, né? E eu marquei aqui, eu estou lendo desde cedo, a resiliência, essa ênfase no outro. E ela fala que a pessoa que sofre de uma carência, ela sofre de um referencial. Então ela necessita que alguém a enxergue. Porque nós só conseguimos avançar na nossa dor se nós sabemos que tem alguém nos enxergando para que a gente possa ir adiante. Mesmo que esse alguém seja invisível. Mesmo que esse alguém seja alguém que você criou dentro de você. E isso é impressionante, porque a maioria das pessoas, particularmente que eu conheço por experiência de cuidar de almas, elas se relacionam para poder ter um observador. E aí elas se relacionam para poder ter forças para progredir e alcançar. Só que quando elas progridem e alcançam, elas abrem mão da força que elas receberam. Então o relacionamento ali, particularmente, ele serve só como um apoio para o prosseguir. Eu estou escrevendo aqui um texto que eu falo sobre o Bernardo Eremita, melhor dizendo. Bernardo Eremita é um molusco. Bernardo Eremita é um molusco que ele tem a sua crosta aqui exposta. É carne viva. E aí ele procura conchas para poder se proteger. E ele vai ali no fundo do mar mesmo, entra dentro de conchas e carrega aquele peso para que ele se proteja. Ou seja, ele carrega um peso alheio ao seu corpo para se proteger. Isso é o encouraçamento. E isto tratado na psicanálise, nós vemos que tem pessoas que, quando elas são expostas a essa carne viva da sua fragilidade, elas procuram couraças. E talvez a couraça que você preparou é uma couraça muscular, é uma couraça de autoestima, é uma couraça onde você se graduou, é uma couraça onde você se especializou, é uma couraça onde você adquiriu bens, é uma couraça onde você aprendeu a falar, aprendeu a estudar, uma couraça pode ser os idiomas que você absorveu, e essa concha prótese, ela só serve para te amparar
mediante a sua própria fraqueza. Aí acaba que você carrega um fardo que é maior que a sua existência somente para não ser exposto. E o evangelho ele tem um trabalho contrário. O evangelho ele expõe para te proteger. Porque quando você é exposto perante a graça, você já tem que entender que você já foi visto muito antes. No meu livro tem um capítulo que eu falo sobre o desejo te vi, na verdade. Mas deixa eu ver qual é o nome do capítulo e para falar a página, que às vezes vocês estão me vendo aí. A procura de... E já tem o livro, né? A procura do olhar, página 113, eu falo. Todos os humanos nascem em busca do olhar. Acredito que a maior saga de existir seja descobrir esse olhar. Não um olhar que apenas passa pelas formas estéticas, mas aquele olhar que descobre e desvenda. É aquela sensação de ser entendido. Eu falo também para as pessoas que é muito fácil você adquirir um relacionamento estando sempre maquiada, bonita, bonito, é tranquilo. Agora eu quero ver você arranjar uma pessoa para enriquecer com você. Uma pessoa, eu sigo um doutor em ciências e filosofia africanas que, cara, eu comentei no podcast dele e tá rendendo tantos comentários e eu preciso falar o que ele falou. Acho justo estar exposto perante Deus, não dos homens. Exatamente. Olha só, ele fala bem assim. É claro que ele fala de uma visão bem ácida, ele é muito ácido. Ele diz assim, ó. É muito fácil. Ele é contra casamentos interraciais. Eu não concordo com a opinião dele, mas olha o que ele fala. É muito fácil você ver aí um jogador da NBA, um jogador de futebol, um esportista famoso que é preto, né? O que ele faz? Ele aluga uma loirinha. Ele não vai lá numa preta pobre que nasceu no gueto com ele. Ele não vai lá na preta que tá trabalhando no McDonald's, não. Ele vai na sueca, na descendente de irlandeses. E essa visão dele, o que eu quero trazer aqui? Que nós, quando somos expostos, né, a gente percebe a nossa fraqueza. E a nossa fraqueza ela é tão voraz que agora, nesse momento, se uma célula nossa não decide se multiplicar e ela começa um processo de inclusão dentro dela mesma, de não se multiplicar, de não se dividir, e ela começar um processo cancerígeno, a gente vai perceber como a vida se reduz a instantes, onde você já vai começar a perceber os abraços que você não deu, as palavras que você falou, a vida... Ela traz um outro significado quando você está exposto à morte. Por quê? Porque você está exposto à maior vulnerabilidade do ser humano. E eu acho interessante a meditação na morte, para que você consiga traduzir a sua existência através do seu fim. E é a morte que dá um sentido à vida. Porque sabendo que eu tenho um fim, eu consigo qualificar os meus dias. E quando nós estamos expostos perante a Deus, a gente precisa entender que não há nada que nós consigamos ocultar perante a Deus. Sabe? Existem atitudes nossas que o mundo aplaude, o mundo que eu digo sistema, que os homens, eles conseguem olhar para você e falar: nossa, como você é foda. Você é a representação de sucesso. Mas perante a Deus, a gente é uma criança. A gente está desesperado, sabe? A gente consegue atingir níveis sociais representativos que arrancam aplausos também no desespero, porque a gente pode ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. E a nossa alma, ela está acessada quando nós conseguimos fazer essas assimilações e através das assimilações nós termos sentimentos que produzem paz. E esse é o ponto máximo que eu quero chegar da live. Quando nós temos associações, nós temos a produção de sentimentos. E os sentimentos, eu já falei aqui algumas vezes, e eu te peço para que você faça um dever de casa, vá no Spotify, assista uma série que eu tenho no Spotify chamada Fronteiras da Alma. A diferença entre emoções e sentimentos. A fronteira da alma. São 3 episódios. Emoções é produção química. Exemplo, essa garrafa aqui está gelada. Acabei de pegar aqui, está gelada. Me produziu uma emoção. Já o sentimento é uma decisão.
Então, existem assimilações que nós fazemos que produzem sentimentos em nós, e se nós não tivermos a consciência, esses sentimentos podem nos aprisionar. Sentimento é uma escolha. Então, quando você se sentir, por exemplo, vulnerável, quando você se sentir, por exemplo, repudiada, o Espírito está me inclinando a falar em repúdio. Vamos falar de repúdio. Imagina você que se entregou, se entrega, ou pode ser também que você acionou o paraquedas e não queira se entregar. Pode ser que você esteja se freando para não poder se expor, e essa sensação que você tem é um medo do repúdio. Porque ao você não se entregar por completo, pelo menos você tem a desculpa para falar que ficou um pouco, sabe? Porque quando a gente se entrega por completo, a gente se abre em nossas vulnerabilidades. E essa vulnerabilidade que você se coloca, ela não é uma fraqueza. A gente precisa entender que quando nós somos completamente ingênuos, e ainda que a maldade consiga se apropriar dessa ingenuidade, aquele que tem a ingenuidade, ele já é protegido por Deus. Sabe? Quando você tem essa completude de que tudo que você percebe da vida já te basta, esse bastar é o fim de toda busca por aquilo que pode te saciar. Então, o bastar, ele consegue te dar um descanso onde você economiza frustrações, onde você economiza até mesmo atalhos que você queira pegar. E a vida, quando ela é percorrida por atalhos, a gente percebe que a gente tem que fazer o caminho de volta, que às vezes é mais penoso, sabe? Quando a gente entende o progresso da vida e a gente também entende que casos fortuitos podem nos acontecer, que não vão obedecer à lógica, eles não vão obedecer o nosso planejamento, eles não vão obedecer o nosso sentimento. Hoje eu coloquei uma frase de um sábio que ele diz o seguinte: fazer mal a alguém é quando esse alguém precisa de você e você não está. Mas também, o outro, para que perceba que eu estou, ele tem que estar apto e ele tem que estar aberto a perceber que eu estou ali. Então tem pessoas que a gente se coloca presente, mas ela não consegue perceber a nossa presença. Tem pessoas que elas percebem um barulho, mas não percebem a presença. Ou seja, se você ficar ali do lado, presente, dando forças, calado, ele não vai te perceber. Agora, se você provoca, se você instiga, se você guerreia, aí sim, ele sabe que você está lá. E tem pessoas que se acostumaram a viver assim, em guerras, ao invés de percepções. Então, quando você entende que tem um outro te observando, você ganha autorização para progredir. E aqui, eu já vi que no início da live a gente teve uma captura de sentimentos muito forte. Quando eu vou voltar aqui a falar do pai, da figura paterna e da figura materna, é claro que quando você tem essa associação do seu pai, e pode ser que seu pai não tenha sido um homem exemplar, ou tenha sido até mesmo alguém que você não queira recordar, o que você precisa entender é que a associação do pai à figura deste homem, se ele não condiz com tudo que o pai deve carregar, você não deve continuar com essa associação. Você precisa entender que ele foi um homem que entregou uma informação para que você venha ao mundo, mas ele não foi um pai pela sua existência. Então, essa desassociação, eu acredito que quem consegue fazer perfeitamente é o Espírito. Quando ele te entrega esta força, esse sentimento que te invade e vai dentro do seu ser e faz com que você recorde, faz com que você repita e faz com que você elabore. E essa elaboração, ela libera quem está dentro de você. Existem pessoas que só alcançarão a consciência quando nós liberarmos ela. Eu estou fazendo um estudo aqui de um neurocientista brasileiro, com muito orgulho. Ele é professor em Harvard também, ele é pós-doc, né? Até estava assistindo um documentário dele.
Ele está desenvolvendo uma teoria agora da sincronização do lobo frontal. E aí ele quis propor isso para o Palmeiras não aceitou, que era o seguinte: quando os jogadores estão ali exercendo a sua prática esportiva, ele queria comprovar que há uma sincronicidade no lobo frontal. E essa sincronicidade faz eles caminharem em sinergia. E agora ele está levando isso, ele quer levar isso também para os centros religiosos. E nós já sabemos disso, né? A nossa glândula pineal, que é essa glândula da transcendência, ele já conseguiu, através de observações do eletroencefalograma, de atividades aqui do lobo frontal, do córtex também, que elas sincronizam, ou seja, a mesma atividade em todos os indivíduos que estão ali em sinergia. E a pessoa que você está pensando agora, a pessoa em que você está associando agora, ela está conectada a você. Ela está interligada a você. E pode ser que o que ela sinta, você sente. Pode ser que o que ela esteja passando agora, você consiga perceber mesmo em distância. E essa sincronicidade talvez você não entenda. Agora, se você consegue relembrar dessa pessoa, você consegue trazê-la dentro do seu circuito. E essa informação, que essa pessoa é informação, você consegue elaborar essa pessoa de uma maneira em que a ilumine, de uma maneira que não a culpe, de uma maneira em que a absorva. Você libera essa energia dentro de você. Porque essa pessoa está consumindo a sua energia. Essa pessoa está consumindo o seu circuito neural. E quando você libera essa pessoa, você libera uma parte de você. E ao liberar essa parte, essa pessoa também é liberada. Isto, a cultura africana sabe de có e salteado esta interligação enérgica que nós temos. Portanto, essa assimilação que nós temos, que ela se coliga a sentimentos, você percebe que quanto mais você consegue assimilar acontecimentos que aconteceram na sua vida e você consegue liberar paz, mais você se autoriza a progredir em autoridade. E o que é autoridade? Autoridade é esse reconhecimento. Porque quando você fala algo por falar, simplesmente porque você sabe, ou simplesmente porque você leu, é uma coisa. Agora, quando você fala aquilo que você vive, é absolutamente diferente. Sabe quando você vai comprar um produto e o vendedor fala com tanta categoria, ele apresenta aquele produto com tanta verdade que você não compra o produto, você compra a apresentação do vendedor. Agora, quando o vendedor ele só quer vender, ele só quer a comissão dele e ele te empurra ali um produto que ele não está nem preocupado em saber da utilidade do produto na sua vida, ele só quer bater uma meta, você absorve aquele produto já com uma data de validade para insatisfação. Então, eu quero trazer através dessas lives uma percepção de dualidade da vida. Sabe, as pessoas têm me encontrado agora, me conhecido mais e nunca tinham ouvido falar de um psicanalista cristão, né, assim, que consegue trazer o alinhamento da psicanálise com o evangelho, mas não é só psicanálise com o evangelho. Todas as ciências, elas se comunicam, todas as vertentes do saber. Então tem vertentes que eu vou buscar lá na cultura hindu, tem autores que eu amo que são ateus, tem verdades que eu descubro na origem do candomblé, por exemplo, na metafísica de Ifá. Então, isso não é um sincretismo religioso, isso é entender a unicidade da existência. Sabe, quando você entende a unicidade da existência, você percebe que a única assimilação possível que você pode ter da vida é que você é um ser eterno. Quando você tem essa assimilação, sabe, Vanessa, quando você tem essa assimilação, vocês que estão me ouvindo, não dá para ver aqui, sabe, quando você tem essa assimilação, você apequena os seus problemas. Você consegue perceber que o seu trauma, ele não te domina. E pode ser que esse trauma ele te revisite. Por exemplo, água.
Eu tive uma experiência traumática agora, lá no Rio de Janeiro. Alguns de vocês me seguem sabe. Eu fui salvar uma menina em fevereiro desse ano. Estava sendo afogada em alto mar, lá na Barra da Tijuca. E quando eu a vi, nem os bombeiros foram lá. Era lá onde passava o jet ski. Eu fui movido pela uma força do Espírito. E eu nunca vou me esquecer quando eu mergulhei e eu achei que dava pé. Na hora que eu a peguei e eu vi que não dava pé, eu a joguei para cima e mergulhei. E nisso eu comecei a engolir água e eu abri meus olhos. Eu sei o que eu vi embaixo d'água. Eu sei o que eu vi. E eu não sei se eu compartilhei isso com vocês. Eu vi, assim, centenas de espíritos, assim, embaixo d'água, querendo me pegar, me puxar. E ali eu falei, tô indo, tchau. Eu não saio daqui. E aí quando eu puxei, ela tava meio imóvel assim, eu jogava ela e abaixava e nadava, enfim. E foi aquela guerra até chegar perto da margem, um homem foi, nos puxou. E onde eu consegui colocar ela nas minhas costas, sair nadando. Quando eu cheguei ali pode procurar aí na semana de fevereiro para março, de fevereiro. Morreram nessa semana 6 pessoas na Barra da Tijuca, ali no posto 1. E eu saí, tava aquela multidão ali esperando, batendo palma, aquela coisa toda. E eu olhei aquilo e falei, bicho, o que eu fiz, cara? E aí eu comecei a passar mal, que eu engoli muita água, fui pro hotel. E aquilo assim, só no outro dia eu consegui entrar no mar novamente. E quando eu entrei, eu fiquei olhando e falei, a nossa vida é muito passageira. Meu Deus do céu, e aquilo poderia ter me traumatizado. Eu poderia, todas as vezes que eu associasse mar com dor. Mas repare que eu associo o mar agora com vida, porque uma vida saiu de lá. Eu nunca vou esquecer do abraço que eu recebi daquela menina. Uma baiana de 33 anos. Uma negra linda, linda, linda. Linda, linda, linda. Me abraçou, agradeceu a Deus. Eu até saí no jornal de Minas, que tinha um camarada lá de Minas e relatou isso. Enfim, eu associei aquilo com vida. E a gente precisa associar. Sabe quando você está na inocência e você entrega a inocência e a sua inocência você é meio que passado para trás? Você precisa entender essa correlação. Que quando você está em inocência, você está desarmado. Até na guerra, antigamente, tinham leis, né? Eu estou assistindo Band of Brothers, por exemplo. O médico que anda com a cruz vermelha, ele não pode ser alvejado. Ele não anda com arma, ele não anda com fuzil. Ele só está ali para acolher e resgatar os feridos. Ele não pode ser atingido. Hoje não. Mas repare, até na guerra tinham essa associação. A cruz vermelha significa médico. Médico você não pode matá-lo. Então, essa lei moral que existe até mesmo quando os homens se reuniam para matar, você entende que no progresso da sua vida, você associou muitas imagens que hoje, quase que mais da metade, precisam ser revisitadas. O que significa o dinheiro? O dinheiro na sua vida, ele foi escassez? Ou ele foi motivo de arrogância? Você sempre teve seguridade patrimonial? Você sempre estudou em escola particular? O que significa educação para você? Sabe, eu vejo às vezes pessoas procurando diplomas para poder mostrar para os outros que acompanharam na infância que ela se tornou, ou que ele se tornou alguma coisa. Então a gente precisa compreender que muitos dos nossos sentimentos que a gente tem hoje é plena satisfação do ego. Porque a gente quer associar aquilo que o nosso ego está precisando de afirmação. E essa associação que você tem que ter, a maior, para mim, a maior vertente de cura é a associação com o eterno. Então quando você consegue associar algo com a eternidade, aí sim começa a cura de todas as coisas. Sabe? Associa o seu relacionamento com a eternidade. Associa o seu trabalho com a eternidade. Sim, o seu trabalho. Associa o esporte que você pratica. Olha, hoje eu acordei 5 e pouco da manhã. O Espírito já estava me convidando para conversar.
Falei, vamos correr? Me arrumei. 6 horas da manhã, eu comecei a correr, sabe, conversando com ele de tal forma que eu me assustei. Até gravei um vídeo de como eu corri bem. Eu não sei se foi o tênis, não sei se é porque eu tô bem condicionado, mas assim, eu corri durante 45 minutos conversando com ele e já associando essa fase que eu tô vivendo com uma fase de um despertar. Aí você me pergunta, despertar pra quê, Danilo? Pro que já é real na minha vida. A busca pela sabedoria e conhecimento é mais intensa. Toda sabedoria vem de Deus. Exatamente. Então, quando você começa a associar tudo na sua vida com a eternidade, os seus sentimentos, eles se associam com a eternidade. Tá me entendendo? Quando você associa qualquer imagem da sua vida, qualquer signo, qualquer ocasião com a eternidade devolve para você em paz, em esperança, em benignidade, em temperança, em esperança, em fé. Sabe? É tudo eterno. Agora, quando você associa o seu dinheiro, o seu salário a algo efêmero, sabe? Quando você troca o seu salário que custou a sua vida, o seu salário custou a sua vida, e você troca com algo que é efêmero, aquilo vai alimentar a sua efemeridade, ou seja, essa sua temporalidade. Agora, quando você faz um câmbio daquilo que você recebe, você troca a sua vida por algo que é imaterial. A sabedoria judaica diz que a caridade, ou seja, a ajuda aos pobres, é você espiritualizar o seu dinheiro. Então, as escassez que nós vivemos, sabe, hoje a gente percebe que as pessoas elas estão querendo viver no hype, né? Onde está o hype? Onde está a moda? Onde está a crista da onda? Eu quero surfar lá. E pode ser que você esteja vivendo ou precise viver o que aquele crustáceo vive, que é o eremita, né? Eu até li para vocês aqui o Bernardo Eremita, que é esse ato de você cuidar para se encontrar, para que você encontre o outro. Sabe, quando você precisa se estabelecer naquilo que é real para você entender o que é a realidade. Porque pode ser também que você não esteja entendendo a realidade em que você está, porque você ainda não entende o real na sua vida. E é preciso entender esse real. Eu já dei um exemplo aqui também. Eu vou exemplificar mais ainda. 2019 para 20, quando eu comecei a gerenciar um fundo de investimentos, eu comecei a andar com homens muito ricos, né? Andava de Porsche, andava de Velar, e eu via assim um mundo que aparentemente era um mundo legal, assim, atrativo, mas não me preenchia, sabe? Eu ficava olhando assim, era tudo falando de festa, e um tinha iate, outro tinha lancha, outro tinha jatinho. E eu olhando aquilo, e aquilo, sabe, não se comunicava comigo. E eu vivi um tempo, se vocês perceberem aqui, eu tirei as fotos do meu Instagram, mas aí eu comprei um conversível, eu dei uma Cherokee para minha mãe, comprei moto, e aí ficava viajando e curtindo pra caramba, comprei relógio caríssimo. E aí comprava iPhone, eu dava de presente iPhone, e tava ali navegando até que chegou um dia em que o Senhor me visitou, eu dormindo. Eu morava num duplex ali no Lúcio Costa. E aí eu subi. E aí comecei a chorar. Falei, acabou. Liguei pro camarada, falei, ei, vou devolver o dinheiro hoje, não trabalho mais com esse dinheiro. Aí, você é maluco, Danilo? A oportunidade de ficar milionário, eu falei, não, isso tá me consumindo, isso não sou eu, cara. Isto não sou eu. E aí devolvi a grana, devolvi. Falei, não quero, não era eu, sabe? Eu entrava... Hoje eu tenho uns resquícios dessas roupas, né? Entrava na Hugo Boss, entrava na Zara, entrava nessas lojas caras, né? A Zara eu ainda gosto, hoje dá pra comprar algumas coisas lá. E eu olhando aquilo, eu falando, isso aqui é uma afronta, cara. Eu nunca fui assim.
Não é um ódio ao dinheiro, mas sabe, a minha vida não é essa. Não é essa ostentação. E aí fiz esse trabalho onde você se retira ao deserto para se disciplinar. E esse deserto você tem a visitação de todos os seus demônios. Sabe, quando você presencia a escassez, e essa escassez, ela passa a ser o seu próprio alimento, cara. Quando você não precisa que sua conta bancária signifique quem você é. Quando você não precisa que o seu carro, sabe, é diferente o tratamento. Quando eu parava um conversível na frente dos restaurantes, ninguém reclamava se estava na vaga ou não. Eu vinha todo mundo me bajular. E aí de repente você aprende o que é a vida. Sabe, você entende que a vida tá no pé descalço. E aí essa busca aquele Danilo que estava perdido, eu percebi que eu precisei voltar para mim. Sabe, comecei a associar. E aí eu percebi que toda a escassez que eu vivi na infância, eu lembro quando eu estudava na Católica, eu era bolsista. E aí, agora o meu cabelo tá curto, mas eu tinha uns cachinhos assim, e eu tinha apelidos, a Católica era racista. Me apelidavam de buiú, me apelidavam de... hoje isso aí, então, meu Deus, algodão doce de fumaça, picolé de piche, essas coisas todas. E aí eu lembro que quase todo mundo tinha um Nike Shox de 4 molas, um Nike Shox de 12 molas, e eu não conseguia ter, não tinha como, cara. Minha mãe pagava escola para 3, a gente ainda era bolsista. E aquela limitação produziu em mim uma necessidade que eu falava, um dia eu vou dar a volta por cima. E aí quando eu comecei a produzir o dinheiro, eu quis provar, sabe, para aqueles. Eu quis provar para aqueles. E aí eu percebi que aquela busca pelo dinheiro, eu associava ela com a escassez que eu tinha atrás, e que agora o dinheiro significava para mim uma forma deles me engolirem, uma forma de insígnia, uma forma de patente, sabe? E até eu perceber isso, até eu entender isso, é um processo que você... Tem pessoas que estão vivendo há anos assim, cara. Anos. Um dia desses aqui, numa festa junina, experimentei um camarada dando carteirada, dizendo que era delegado. Delegado. Querendo se impor. Ah, você sabe quem eu sou delegado. Beleza. Eu sou um gari. E aí? Sabe, quando você entende essa realidade da vida, e aí eu tive que reassociar o que era o dinheiro. A gente tem associações que produzem em nós sentimentos. Sabe quando você lança algo, ou você lança um produto novo, ou quando você quer comprar algo e não tem essa condição, quando todos os seus amigos saem, vão no camarote e você não tem dinheiro para entrar no camarote. Quando seus amigos estão viajando para a Inglaterra, estão viajando para Estados Unidos, estão viajando para a Europa, para a Ásia, e você não tem esse dinheiro, o que isso é associado na sua vida? Você se sente excluído? Você se sente menor? Hoje eu estava conversando, quando eu criei o amor a ler, né? Quando eu descobri esse conhecimento que está nos livros, é muito fácil estar só. É muito fácil. É fácil. Eu entro aqui no meu quarto, 1.500 livros dispostos aqui para eu conversar, para eu mergulhar, sabe? Agora, hoje nós percebemos que essas couraças que as pessoas estão criando, talvez você esteja nessa situação que eu vou falar. Talvez você, no seu dia a dia, você troca o dia pela noite, onde à noite o modo de você se comunicar é através de série, através de televisão, internet e rede social. E aí durante o dia você se fecha em clausura. Pode ser que você esteja criando essa couraça, pode ser também que você tenha medo de viver uma vida onde você não seja obrigado a treinar, fazer agachamento todo dia, e talvez o seu corpo que você tem hoje seja uma forma de você provar que você venceu e que você é a mulher mais gostosa e desejada do mundo. Talvez você também, homens, a gente vê isso muito em homens, sabe? Homens que tem um medo, que tem uma insignificância intelectual, e ele quer compensar no corpo. Ele quer que todos olhem para ele e vejam que o corpo dele
está sobressaído pela força que ele tem ou pelo porte que ele tem. Nas festas a gente vê isso, a segregação de lugares, o que está no camarote olha para o que está na pista, aí tem o outro camarote que olha para quem está no camarote, sabe? E ainda tem um palco, as pessoas que sobem no palco ainda e olham o outro, como se o acesso que ele não conseguiu o significasse menos importante com você. Sabe, essa associação, ela produz esse sentimento dentro de nós. E já disse uma vez, vou falar 2, 3 milhares de vezes. A associação que nós temos que fazer é com a eternidade. A associação que nós temos que fazer é com a eternidade. É só com ela. Essa associação que você faz, e se ela sobrevive à eternidade, fica. Se passa pelo fogo, permanece, porque o fogo ele purifica. Eu desejo que o fogo passe em tudo na nossa vida e o que sobre, seja o que seja verdade. Será que a gente tem coragem de convidar o fogo para visitar as estruturas que nós temos? Visitar os nossos relacionamentos? Visitar as nossas posses? Visitar o nosso intelecto? Será? Porque o fogo purifica, o fogo revela a verdadeira verdade, a verdadeira essência. E essa assimilação que você tem que ter, se você ainda coloca o ferimento que você sofreu como uma associação de algo que precisa de uma lógica, não precisa de uma lógica. Porque se o ferimento obedecesse uma lógica, a gente não teria vida. Ou você acha que a entropia existencial que existe, ela obedece a uma lógica? Não. Esta ocasionalidade da vida, eu admiro tanto Deus, porque quando Ele libera essa palavra haja, a simples molécula que se multiplica e se ramifica, ela quer encontrar mais. Sabe o que é o início de todas as coisas? É a busca do homem de saber quem Deus é. Isso é absurdo. Sabe quando você tem o início de todas as coisas com o seu unicelular, por exemplo, e esse seu unicelular progride em milhões de anos de vida para ter uma consciência, como Tedali Chardin fala na página 182 do seu livro O Início do Pensamento, quando o homem começa a sua reflexão, que na verdade é uma inflexão. Quando o homem se coloca para dentro de si e sabe que ele sabe. Quando você olha para o sol e diz, sol está ali, eu estou aqui, aí começa o processo de reflexão, que é o processo em que o nosso cérebro se expande e cria a consciência de quem nós somos. E através da consciência, a gente procura mais consciência. E o final da consciência humana é o início da consciência de Deus. O final da sabedoria humana é o início da loucura de Deus. E a loucura humana é o início da sabedoria de Deus. Sabe, essa procura que nós temos, a gente precisa entender que a nossa busca, por mais que a gente consiga repetir, recordar e elaborar esse futuro, essa elaboração do futuro é um encontro com a nossa gênese. E a sua gênese, você precisa entender que não estava no plano um estupro, mas o estupro era uma possibilidade. Não estava no plano uma morte, mas a morte era uma possibilidade. Porque quando você tem as águas, você tem a possibilidade de um afogamento, mas também você tem a possibilidade da saciação da sede, o oxigênio para respirar, a possibilidade da criação do fogo. Então, a gente entende o caráter de Deus, já que não é da intenção do Senhor produzir a maldade, mas Deus ele se atribui da dor para poder gerar em nós esse sentimento de que a nossa vida ela só está em busca de mais vida. E ainda que a gente consiga transpor isto para outras estruturas, as outras estruturas não conseguem entregar para nós vida. Se a gente não conseguir assimilar, primeiramente, a nossa existência com o Eterno e adquirir essa consciência da imortalidade, a gente vai viver uma vida no vácuo. E uma vida no vácuo, ela é no vácuo para aquele que está tentando buscar uma significação e acaba que tudo que ele se relaciona não ganha profundidade, não ganha significação. E essa assimilação,
ela acontece com você com dinheiro ou sem dinheiro. Sabe, você bonitona ou você também não tão bonitona, ou você também não tão bonitão. Essa assimilação acontece com você acompanhado ou não. E corre o risco de você alcançar essa assimilação hoje estando em vários compromissos. Talvez você tenha feito um compromisso cartorial que agora com essa assimilação você entende que, ixi, e agora? Vou ter que desfazer. Aí agora é uma guerra com o seu ego, porque você vai ter que voltar atrás, passar por cima de testemunha, passar por cima de declarações, passar por cima de muitas coisas que você estabeleceu que não é mais verdade. Eu vivi isso. E essa guerra, ela vai delimitar se você vai ser pleno ou não. A natureza revela isso. Sabe, eu fico impressionado com a águia. Quando ela quer se renovar, ela se choca com as rochas, a parede da montanha, ela sai rasgando o bico, ela arranca as asas dela, ela se intoca e fica meses, dias ali, trocando as plumas. O seu olho, ele é curado porque desenvolve também cataratas pela exposição da luz solar. E ali quando ela sai renovada, mas dói demais. Sabe? Quando a gente coloca muita expectativa e a gente eleva um tribunal para que os outros nos observem, mas dentro de nós a gente vê que aquilo não é tão verdade. Mas a gente já cria a estrutura, a gente já declarou para todo mundo, a gente já comprovou para todo mundo. Então vai seguir na vida assim. Aí de repente falta a vida dentro de nós, sabe? A gente consegue gerar vida para os outros, mas gerar nos outros, que eu digo, de amostras. A gente consegue promover uma arquitetura, uma escultura de que tem vida, mas lá dentro não tem. Sabe? Lá dentro falta. É como um fotógrafo que foi à África e ele fotografou uma mulher que estava 3 dias sem comer, cara. E ele olhou para ela e disse: bicho, Deus não existe não, velho. Olha essa miséria aqui. Aí ele chega para a mulher, ela diz: graças a Deus, eu só estou há 3 dias sem comer. Ele olha e diz: peraí. Deus não existe pra mim, cara. Eu perdi Deus. Eu perdi Deus tendo. Ela ganhou Deus faltando. Ela ganhou Deus faltando. Esse sentimento de gratidão, meu. Sabe, dia 24 agora desse mês, último domingo, marque aí na sua agenda, último domingo desse mês de setembro, eu vou ministrar lá na Arena Church, revelando em primeira mão. Eu vou trazer essa mensagem sobre eu não sei se eu devo revelar o que eu vou falar, mas é autossuficiência, sabe? A plena suficiência, o nível da suficiência. Quando a gente encontra esse nível de suficiência. Eu não sei se você percebeu, mas a tomada da live já foi. Já foi. A gente já está em uma outra atmosfera aqui, a gente já está em um outro plano. E graças a Deus por estarmos nesse plano. Hoje eu estava falando com Deus, Deus, eu estou precisando de uma frustração, só pode. Porque eu estou procurando algo para me impulsionar, porque eu sei que eu devo fazer. E é impressionante que essa frustração, elas nos impulsiona, sabe? Quando você tem uma ponte queimada atrás de você, e a única coisa que você tem é seguir em frente. Sabe, esqueça a religião ao ponto de tudo que você assimila sobre Deus é o que te ensinaram. Como se Deus ele estivesse te boicotando, ele fosse um sádico olhando e, sabe, ele sabe o que você está fazendo e se você não acerta ele te pune. E aí ele amaldiçoa a próxima geração e amaldiçoa a outra e a outra e a outra e a outra e a outra. Para com isso. Final do ano passado, uma discípula chegou até mim e disse... Eu tenho um vício. Falei, qual é o vício? Eu fumo demais. Eu tô fumando demais.
e eu tô sentindo vergonha perante a Deus, o que eu faço? Eu falei, você já conseguiu parar? Não, eu falei, fuma mais, dobra a dose, dobra a dose. Você fumava 1, fuma 2, fuma 3, fuma 4, vai fumando. Até chegar uma hora que isso se esgota dentro de você. E ela não percebeu que na primeira semana ela foi diminuindo. Passaram-se 14 dias, ela esqueceu de fumar. E ela testemunhou isso aqui em casa, no Delembe, dizendo, cara, o Danilo é maluco. Eu achando que ele ia me reprimir, queria me julgar. Ele falou, fuma mais. Um outro discípulo meu também que estava aqui, testemunhou. E tinha um Tinder no celular. Falei, cara, se é isso que você quer, isso não é site de relacionamento, isso aí é cardápio humano. Vai lá, transa, pô. Não é isso que tu quer? Agora, no final, se tiver um abismo dentro de você, me liga, eu vou lá, eu te limpo, eu te cuido de você, eu te carrego. E aí foi pro Rio de Janeiro, ativou o Tinder, transou com todo mundo lá, voltou com um buraco na alma. Cara, não era isso que eu queria. Não, você não viveu, agora você sabe. E você acha que Deus estava distante de você? Tu acha que Deus ele é um padre, um pastor, um judeu, um rabino que está ali limpando as vestes? Pelo amor de Deus, ele é espírito. Enquanto você está lá, ele te observa e te visita nesse abismo e te persegue. É esse o amor que te persegue. Sabe, às vezes você está cheirado de cocaína, tá com MD na mente, tá louco de cachaça e a consciência, ó, pum, dentro de você, meu. Dá um estalo e você, é isso. Mas você precisa viver, sabe? E Deus ele não vai ficar com raivinha, muito pelo contrário. A oração do publicano e do fariseu. Você vai lá em Lucas, lê Lucas 8, lê Lucas 9, pronto. Vai no Spotify e escuta a ministração Bastidores da Intercessão. Você vê aquele que é puro, ô Senhor, graças te dou, eu honro meus pais, eu sigo a lei, meu Deus, olha minhas vestes, eu sou tão polido moralmente. E aí vai o outro e diz, Senhor, não consigo nem olhar, não, pelo amor de Deus. Eu não sei nem se está chegando, mas por favor. E aí a palavra, o Jesus ensina, né? Deus ensina, qual oração foi ouvida? Claro que foi ouvida ao que achava que era um traste, meu. Sabe? Você não é o que fizeram com você. Não é. Essa assimilação que você tem que ter... Olha, você pode ter tentado a hipnose, pode ter tentado medicinas que elevam a transcendência, como chá do ayahuasca, por exemplo. Você pode ter tentado a marihuana, a maconha. Você pode ter tentado LSD, você pode ter tentado ansiolítico, antidepressivo, você pode ter tentado muitas coisas. Pode ser que todas elas sejam uma vertente para te ajudar, mas ainda assim não deu, sabe? Ainda assim não foi, ainda assim não foi, ainda assim não foi. É essa busca por mais, sabe? É essa resiliência que você procura, é essa tentativa de você... perseguir o eterno e você só vai embora quando você encontrar esse eterno, meu. Sabe? Essa busca por aquilo que pode te dar uma singularidade, aquilo que realmente te significa, aquilo que acabe com a sua sede, acabe com a sua fome, você deixe de ser faminto, você encontre algo que vai significar a sua vida para sempre, sabe? Você vai estar plenamente satisfeito e satisfeita. É só o Espírito. E quando você o recebe para ir. Você começa a ir. Sabe, você é anunciado de um modo em que a sua identidade ela é afirmada na profunda camada do seu ser. E essa profunda camada do seu ser, ela não precisa de acessórios. Ela não precisa desse kit tuning, né, que colocam no carro para ele ficar melhor e tal. Não. É essa percepção que ela traz esse juízo a você e ela é precedida de uma aceitação. Você se aceita. Opa!
A partir do momento que você se aceita, você começa a caminhar. E esse caminho, você vai interpretando tudo como dádiva. Tudo como dádiva. Sabe? E aí você percebe que a dádiva não está no acontecimento, está na sua percepção. E essa sua percepção, ela te acalma e você passa a estar satisfeito pelo processo que você está vivendo. A tua busca não é mais por dinheiro. A tua busca ela não é mais por alguém olhar e responder uma mensagem sua no WhatsApp. Por alguém falar que você é linda, que você é lindo. A sua busca não é mais por uma declaração de amor, por uma carta. Não é mais por isso. Não é mais. A tua busca não é mais para um olhar de piedade do outro. A tua busca, ela não é mais para que o seu acesso social seja concluído antes dos seus 30, antes dos seus 40. Não é isso. A tua busca, ela passa a ser por cada momento que significa eternidade. É cada paciente que você atende. É cada cliente que você recebe. E você olha ele, você vê o sorriso. Ou não um sorriso. Você olha os olhos, a vida, a história. Você vai ver como que esse sentimento ele consegue te invadir, ele consegue brotar dentro de você, sabe, de uma maneira assim que é inexplicável. Eu estou tentando de algum modo trazer isso, mas eu não sei se eu estou conseguindo, sabe, eu não sei. Eu estou tentando trazer, como eu já disse, existe esse abismo, né, entre o que nós pensamos para falar e entre aquilo que nós falamos. Às vezes a gente acha que a gente só vai ser curado se a gente começar a falar nossos problemas para todo mundo, né? Não, às vezes você ouvindo. Sabe? Ou falar pode ser um dom, ouvir é um sacerdócio. Ouvir o outro é conversar com você. Saber da história do outro, da necessidade do outro. Talvez você queira uma amiga, sabe? Tá ligando para uma amiga, querendo marcar um encontro com uma amiga, com um amigo. Você procurando alguém. Eu quero que me ouça, eu quero que me ouça, eu quero que me ouça, eu quero que me ouça. Mas às vezes você só precisa ouvir. Que tal sentar para ouvir alguém? A história, a superação, o trauma, a contenção que ela está passando e você se coloca em empatia. Ou seja, você percebe que a sua dor não é a prioridade. E aí você vê o outro, isso é alteridade, saber da singularidade do outro. E aí quando você entende o outro, você conversa com você. E você conversando com você, você conversa de uma maneira que você não é o sujeito, é o outro. Porque se você conversar somente com você, partindo de você, o ponto é só você. Agora, quando o outro fala e você escuta o outro conversando com você, aí você traz o outro para dentro de você. Você fatia a sua alma para recebê-lo. Você abre mais espaço para tê-lo dentro de você e aí você entende o que era o outro ser o outro. Você entende que perceber o outro é dádiva. Talvez, a coberta que você comprou é para tapar o seu frio e você está com frio. Aí você sabe que o outro também está com frio. Aí você reparte a sua coberta para o outro. Ou seja, você se cobriu 2 vezes. 2 vezes. Uma por você e outra pelo outro. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo, Ele é o caminho. Mas ninguém vem em Cristo se não for através do próximo. O único templo possível da humanidade, o único templo possível da existência é a humanidade.
É sobre isso. É sobre isso. Então, eu sei que nós estamos progredindo em cada live. Em cada live eu sinto um peso maior. Eu sinto uma atmosfera mais profunda. Eu sinto que é um momento que nós nos encontramos aqui onde as pessoas choram. As pessoas, elas se entregam, elas se acessam. As pessoas, elas são livres desse viés da religião, sabe? Elas conseguem perceber de fato a realidade da vida, que é a eternidade. E diante disso, eu quero que você honre isso que é compartilhado, sabe? Eu não vim a esse mundo para ser um pastor onde seja distante. Estava conversando ontem isso com o pastor, sabe? E agora eu quero me abrir aqui para um ponto. Eu agora estou pastoreando uma igreja inclusiva, né? Sou pastor lá na Arena Church, fui apresentado ontem. E eu estava falando, sabe? A maior dádiva de ser um pastor é você se igualar. Sabe, quando uma pessoa conta pra você bastidores da alma dela, que ela não vai se sentir julgada como hoje. Ontem eu estava saindo da igreja, uma irmã, quase que eu falo o nome dela, perdão. Pastor, eu estava falando pra minha esposa que eu queria saber onde você tá pra poder te ouvir, que eu amei você e você tá aqui. Aí me abraçou, hoje ela me mandou mensagem. Acabar aqui, vou ter que ligar pra ela, que o filho dela já quer conversar comigo. Filho dela que tá aí em uma vida um pouco conturbada, e eu olho isso e falo, cara, o que fez essa mulher me procurar igualdade? Ela não tá me vendo como, sabe, a quarta pessoa da Trindade. Não é isso. Nunca vai ser. Nunca. Você vai me ver em todas as esferas da sociedade. Você vai me ver andando por aí, cara. Sabe, interagindo. E a cada interação tendo esse olhar. Esse mesmo olhar que eu tenho aqui. Essa mesma entrega que eu tenho aqui de parar de fazer uma live sem ganhar absolutamente nada, fisicamente. Mas eu ganho fazendo porque, como eu faço, assim eu sou. E isto é a minha missão. Portanto, eu vou deixar essa live salva. Vou deixar ela salva. Talvez, nós teremos outra live essa semana. Ou numa quinta, ou numa sexta-feira. Ou numa quinta, ou numa sexta. E se você quiser, marque aí na sua agenda. Último domingo do mês. Último domingo do mês. Estarei ministrando. Venha preparado. Preparado. Para viver algo assim 100 vezes mais forte do que isso aqui. E muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Vai mandando aí o nome, ó. Vai mandando alguma coisa aí. Ó, a Vanessa já, meu Deus do céu, faz parte da minha alma. A Vanessa. Meuri Sampaio. A Mike tá aí também, eu sei que está aí. A Carolina, muito obrigado, Carolina, pela sua presença, pela sua oração. Obrigado por todos vocês. Deixo aqui o meu agradecimento, o meu beijo. Quem quiser entrar no meu grupo, lá onde eu anuncio as agendas, me mande direct. Ou eu posso colocar aqui o link novamente, né? Quando eu recebo um aviso da live no grupo, fico muito feliz. Cara, isso é muito bom ouvir, sabe? Muito bom mesmo. Divulguem essas lives. Isso, pronto, a Mayara falou aí, ó. Divulguem essas lives. Sabia que eu já fiz live aqui pra uma pessoa? Uma, duas, a Vanessa aprova. Uma, duas. Deus colocou você no meu caminho. Amém. Eu acredito nisso. Você não sabe da grandeza das suas lives. Oh, meu Deus. Essas palavras aqui, elas acalentam uma alma, sabe? Sério mesmo. Assim, os temas das lives, eles são dados em oração, sabe? Eu oro e Deus, ele entrega. Divulguem. Look my bro.
Ibra, I was thinking you today, buddy. Missing you. Really missing you. Ó, meu amigo pediu para participar da live, olha só. Será que dá para colocar ele aqui? Ah, não, ele já saiu. Mandou? Deixa eu ver. Hello, Ibra. Missing you, bro. Missing you. Maybe. I will be in Canada. Oh, ele aí. Brother Hi, Ibra. What's up, Danilo, buddy? Danilo. Love you, brother. How are you? I can listen you. Hang on. You can hear me? Yeah, I can hear you. How you doing, brother? Fine, thanks. Say hello for the people that are here for 1 hour. Hi, everyone. Hi, everyone. My name is Ibra. I'm from Senegal. I met this guy, Danilo, throughout the police and fire game. It was amazing that I got to meet him and meet a lot of people from Brazil. Yeah, ele tá dizendo que me conheceu aí, Yeah. enfim. It was an amazing experience, and we just got connected like this, and we don't know why. Maybe the guy up there, God, he's in charge of everything. And one day, Aquele que controla tudo. we'll meet again. The house is here. The kids are here. We're waiting for you. One day. You shot my heart now. You shot my And heart. I cannot wait to come to Brazil because I gotta come visit. Yeah, you come to Brazil and you stay at my house. 100%. 100%. You're welcome here anytime you want. Your family and friends, anybody that comes here, I'll take care of them. Ok. Ele disse que qualquer hora que eu quiser ir lá, eu vou ficar na casa dele. Estou bem-vindo. Ibra, Yeah. missing you, bro. I will be there. I think until December. All right? I'll let you know. Before December or December? December. I'm thinking go to Christmas. I don't know yet, but I'm pretty sure. If you find out, you let me know. We'll be here, man. We'll be happy to have you. Yes. Thank you so much, buddy. Love you, Love brother. you. Love Bye-bye. you too. Bye. Bye. Pessoal, esse aí é o Ibra. Ele, deixa eu ver. Agora eu não sei como é que... Ah, tá. Pra vocês verem. Eu me emociono, cara, que eu tava pensando nele hoje. Enfim, a Mai falou algo aqui, deixa eu honrar a Mai. Assim, Danilo. Assim como o Danilo transborda em nossas vidas, vamos transbordar em outras. Amém, Mai. Amém mesmo. Obrigado. Cara, o Ibra, eu conheci ele lá e tal, ele já me apresentou a família e tal, cuidou de mim lá, enfim. Isso eu acredito que é a unção do Espírito, sabe? Que sai abrindo portas. Eu fiz tanta amizade lá, e vou voltar pra lá. Isso eu sei. Eu não tô nem falando o que eu acho, tô falando o que eu sei. Então é isso, né? Quem entendeu um pouquinho de inglês aí viu o que o Ibra falou, mas eu vou deixar a live salva. Acredito que essa live... Eu durmo ouvindo minhas lives, eu não sei se vocês fazem isso. Mas eu durmo. E eu vou subir ela pro YouTube depois, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e muito obrigado. Divulguem as lives.